O calor de Cuiabá grudava na pele como um lembrete de que ali o sol nunca tira folga. O asfalto da Avenida das Palmeiras cintilava sob o peso do meio-dia e cada passo de Dona Elvira era um exercício de paciência, lento, mas decidido. Ela já sabia exatamente para onde ia. Nos pés, chinelos de couro surrado deixavam rastros quase invisíveis sobre o chão escaldante enquanto ela atravessava o estacionamento da Aurora Motors, a concessionária mais refinada do bairro Jardim do Sol. O vestido de algodão bege, amarrotado pelo tempo e pela longa viagem de ônibus, balançava ao sabor do vento quente. No ombro, levava uma bolsa de tecido cru, desbotada, com letras bordadas à mão em 1979. Um presente antigo, cheio de histórias. A porta de vidro se abriu com um sopro de ar gelado, oferecendo alívio instantâneo. Lá dentro, o chão polido refletia os holofotes, enquanto uma música instrumental suave preenchia o ambiente. Os carros, impecáveis, pareciam obras de arte intocáveis sob luzes cuidadosamente posicionadas. Elvira entrou sem pressa, como quem sabe que não precisa provar nada a ninguém. Nem sequer olhou para o balcão, onde uma recepcionista jovem mal levantou os olhos do monitor. "Anjo, mais uma perdida", sussurrou um dos vendedores, virando-se para o colega com um meio sorriso debochado. "Aqui não é loja de usado de beira de estrada", ela não respondeu. Também não hesitou. Seus olhos passeavam pelos modelos em exposição com um olhar silencioso e criterioso, como quem busca algo além do valor, uma conexão. Parou em frente a um sedã azul escuro, leu os dados na plaquinha, franziu levemente a testa e murmurou, quase para si: "Ainda deixam essa entrada de... no lado direito. Isso aqui vai ferver no segundo dia de estrada longa." Mais adiante, um dos vendedores a observava de longe com um sorriso enviesado, quase divertido. Ela passou para outro carro, um utilitário espaçoso com 7 lugares, antes de finalmente chegar ao coração do showroom. O centro iluminado, onde o orgulho da Aurora Motors era exibido como uma joia rara. Ali, sob holofotes perfeitamente alinhados, reluzia o novo SUV híbrido da linha Altair, envolto em faixas vermelhas e placas douradas. Era o tipo de carro que não se vendia com pressa, mas com ritual. Dona Elvira se aproximou devagar. Inclinou levemente o corpo, como se tentasse escutar o carro com os olhos. Os dedos pairaram a centímetros da lataria, mas ela recuou. Respeito, curiosidade reverente. "Senhora?", disse a recepcionista, percebendo sua presença um pouco próxima demais do modelo. "Esse veículo só pode ser acessado com agendamento." "Só estou olhando", respondeu Elvira, sem alterar o tom. Sua voz era tranquila, porém firme, daquelas vozes que têm raízes. "Eu gosto de ver por dentro", completou com a mesma serenidade de quem não precisa se justificar. A recepcionista devolveu o olhar para a tela. Elvira se afastou um passo, mas seus olhos seguiam varrendo os detalhes, não com o desejo de uma compra impulsiva, mas com o olhar de quem já desenhou uma linha daquelas num papel, num passado que ainda vive nela. Ainda que aposentada, seu ofício jamais a abandonou. No fundo da sala, um estagiário cochichou: "O que será que uma mulher assim está fazendo aqui sozinha, olhando SUV de 400 mil? Elvira caminhava como quem aprecia um jardim. Não, era uma concessionária de luxo. Observava as linhas dos vidros, os recortes ousados da carroceria, o reflexo da luz nos faróis. Parou de novo diante do SUV, agora de outro ângulo. Respirou fundo e se dirigiu à recepcionista com gentileza: "Eu gostaria de saber se é possível ver o interior desse modelo. Não quero dirigir, só observar o acabamento." A recepcionista hesitou por um instante, mas antes que dissesse qualquer coisa, uma mulher se aproximava com passos decididos, salto alto, blazer bege engomado e um crachá dourado no peito,
doutora Carolina, gerente da loja. Boa tarde, senhora. Esse modelo está com demanda alta, disse com um sorriso profissional. Só pode ser acessado com agendamento e cadastro prévio. Espero que entenda. Elvira inclinou ligeiramente a cabeça. Não sorriu, nem se ofendeu. Entendo, sim, mas eu não pedi test drive. Só quero ver o acabamento mais de perto. O sorriso de Carolina permaneceu, mas a doçura já não estava mais lá. Eu adoraria permitir, mas temos protocolos a seguir. É uma questão de organização, segurança, controle de fluxo. Mas ao fundo, 2 vendedores, Renato e Bianca, matavam o tempo de forma nada sutil. Um deles murmurou, rindo. Vai ver, é uma colecionadora? Elvira escutou, mas não reagiu. Porque algumas pessoas aprendem a caminhar entre o desdém dos outros, como quem atravessa a chuva, sem pressa, sem deixar de seguir em frente. Com um impacto suficiente para formar ondas. Cláudia congelou por um instante. Mínima hesitação, quase imperceptível, mas real. Seus ombros se retesaram antes que sua voz voltasse, agora mais contida. Não, o Sr. Antônio não está. Hoje, posso perguntar o motivo da pergunta? Ruth sorriu, enfim, com um canto da boca. Um sorriso que não pedia permissão. Diga apenas que a Ruth Oliveira passou por aqui. E com isso, voltou-se para a saída, atravessando a porta de vidro com a mesma serenidade com que havia chegado. Lá dentro, por um breve segundo, ninguém se mexeu. O silêncio era denso. Jéssica franziu a testa lentamente, se virando para Rafael. Ruth Oliveira, ele piscou algumas vezes, o nome começando a fazer eco em alguma memória distante. Cláudia permaneceu parada no centro do showroom, agora imóvel diante do SUV, como se o brilho das placas douradas tivesse perdido o sentido. Foi então que um vendedor mais velho, até então invisível no canto da sala, murmurou baixo, quase em reverência. Ela foi chefe de engenharia da linha híbrida, antes da fusão. A Ruth. E, de repente, o silêncio pareceu ganhar contornos de vergonha. Aquela senhora que haviam tentado afastar com protocolo e desdém era, na verdade, uma das mãos invisíveis por trás da criação do próprio carro que tentavam protegê-la de tocar. Na rua, Ruth seguia seu caminho, tranquila. A luz do fim da tarde refletia suave sobre a lataria dos carros. Ela ajeitou a bolsa no ombro mais uma vez e sussurrou baixinho para si. Acabamento impecável. Mas eu ainda trocaria o posicionamento do módulo elétrico. E continuou andando. Não se preocupe, cortou Ruth com gentileza firme, o tipo de tom que não pedia espaço, já o ocupava. Eu já falei com quem precisava. Cláudia engoliu seco. Não havia arrogância na voz de Ruth, tampouco afronta. Mas era impossível não sentir que, de alguma forma, as rédeas da situação haviam escapado por completo de suas mãos. Ela olhou ao redor, como quem busca apoio nos olhos dos colegas. Mas ninguém se moveu. Jéssica permanecia imóvel perto do balcão. Rafael mantinha os braços cruzados, e até os clientes pareciam mais interessados naquele retorno do que nos veículos à venda. Ruth então parou no mesmo ponto de antes, diante do SUV. Esse modelo aqui foi pensado para durar. Vocês sabiam? Disse sem olhar para ninguém em específico, como quem conversa com o próprio tempo. Tem decisões de projeto aí que foram feitas com a alma, não só com planilha. Um silêncio respeitoso. Caiu outra vez. Até Marcos, o estagiário de TI, que tentava disfarçar a curiosidade no canto, se ajeitou como se estivesse numa cerimônia. Nem sempre é sobre vender, continuou Ruth, agora voltando o olhar para Cláudia. Às vezes é só sobre lembrar, e então deu um último passo à frente. Dessa vez não precisou tocar a maçaneta. A porta do SUV se destravou com um bip leve, disparado do outro lado do showroom, onde o gerente regional, chamado discretamente por Paulo Ferreira, acabava de chegar, já com o crachá erguido e um sorriso incômodo no rosto. Dona,
Ruth, perdão por qualquer mal-entendido. Ela apenas assentiu, com um olhar que dizia mais do que 1000 palavras poderiam. Entrou no carro, sentou-se com a naturalidade de quem conhece cada centímetro do espaço e fechou os olhos por um segundo. A posição do volante continua um pouco baixa, mas pelo menos agora não vibra mais na subida. E sorriu. Naquele momento ninguém ousou dizer nada. Era claro para todos, não era apenas uma senhora, era parte da história, e história quando volta não pede licença. Ela se impõe. Alguns funcionários surgiram dos corredores com passos contidos, tentando entender o que estava acontecendo. Outros, que já observavam de longe, caminharam em silêncio até a área central, onde a tensão no ar agora se misturava com uma estranha expectativa. Todos sabiam que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Paulo esperou que o grupo se formasse. As mãos cruzadas nas costas, o semblante sério. Ruth permaneceu ao lado dele, serena, mas com a presença firme de quem carrega histórias que ninguém ali ousaria contestar. Imagino que muitos aqui não conheçam pessoalmente a dona Ruth Marr, começou ele olhando ao redor. Mas talvez seja a hora de conhecerem não só quem ela é, mas o que representa. Fez uma pausa breve, deixando que as palavras assentassem. Ruth foi uma das primeiras responsáveis pela implementação do nosso sistema de atendimento personalizado no Sudeste. Ela participou diretamente da inauguração de 4 unidades, inclusive esta. Cada procedimento, cada detalhe de abordagem ao cliente que vocês usam hoje tem um dedo dela. Ou melhor, tem o olhar dela. O grupo se entreolhou, surpreso. Cláudia abaixou os olhos. Jéssica passou as mãos nos cabelos, desconcertada. Rafael mordeu levemente o lábio inferior num gesto automático. Quando alguém como ela entra por aquela porta, continuou Paulo, com um leve gesto de cabeça em direção à entrada, a gente não pergunta o que veio fazer. A gente ouve, a gente aprende. Ruth apenas sorriu, sem vaidade. O tipo de sorriso de quem não precisa provar mais nada a ninguém. Hoje, ela está aqui por um motivo que ainda vai nos explicar, disse Paulo, virando-se levemente para ela. Mas antes disso, quero deixar claro, respeito e escuta ativa são as bases de qualquer relação sólida, com clientes, com colegas e com quem abriu caminho antes de nós. O silêncio que se seguiu foi pesado, não de constrangimento, mas de reconhecimento, de aprendizado. Ruth então deu um passo à frente. A sala inteira respirou fundo, como se soubesse que ouviria algo importante. Não estou aqui para relembrar o passado, disse com a voz firme, porém afetuosa. Estou aqui para garantir que ele não seja esquecido. E nesse momento, o showroom inteiro, por mais moderno que fosse, pareceu recuar no tempo, porque certas presenças, quando voltam, não pedem passagem. Elas lembram porque tudo começou. E de quem carrega verdades antigas demais para serem gritadas. Mas deveria saber como tratar qualquer pessoa que entre por essas portas, disse Ruth com firmeza serena. Porque o que está em jogo aqui nunca foi o meu nome. É o nome de vocês. Houve um silêncio que não precisava ser preenchido. Um silêncio que ensinava. Paulo se aproximou lentamente, parando a alguns passos de Ruth. O olhar dele agora não era apenas respeitoso, era de alguém que entendia, com atraso, a profundidade da lição dada. Obrigado por nos lembrar, Dona Ruth, por nos mostrar o que esquecemos no caminho. Ela apenas assentiu com a cabeça. Não buscava aplausos nem arrependimentos públicos. Sua presença, sua história, sua fala, tudo já tinha sido dito. Naquele instante, a estrela do Cabaret Motors já não era mais a mesma loja. Não por causa do nome novo na placa, mas pela memória despertada, pela consciência acesa. Marcos, ainda com o celular em mãos, finalmente apertou o botão. Não para postar, não para espalhar, mas para guardar, para lembrar. Rafael limpava,
os óculos com mais calma agora. Jéssica olhava para Ruth com um tipo de admiração que ainda não sabia nomear. E Cláudia respirou fundo e pela primeira vez olhou alguém nos olhos sem tentar se defender. Apenas pronta para ouvir, porque no fundo todos sabiam. Algumas lideranças não se impõem. Elas chegam, olham ao redor e o mundo entende que precisa mudar. Uma palavra simples, mas carregada de sinceridade. Ruth sorriu com suavidade, reconhecendo o peso daquele momento. Obrigada por estar aqui, Cláudia. Por esse gesto, ela voltou a caminhar pelo salão. Agora, com uma postura diferente, mais leve, porém firme. Cada passo parecia desenhar um caminho novo para todos ali. A sensação no ar não era mais de tensão, mas de possibilidade, de reconstrução. Os rostos antes fechados começavam a se abrir, tímidos sorrisos surgiam nos cantos das bocas. O ambiente, antes pesado e carregado, respirava esperança. Naquele instante, não se tratava apenas de carros, vendas ou metas. Tratava-se de respeito, de dignidade, de uma mudança real e profunda, que começava naquele espaço e, quem sabe, alcançaria muito além das paredes da estrela do Capibaribe Motors. Ruth parou perto da janela, olhando a cidade que seguia sua rotina lá fora, alheia a tudo. Ali dentro, entretanto, algo havia começado a florescer. Um novo tempo, uma nova história. E pela primeira vez em muito tempo, todos sabiam que não estavam mais sozinhos nessa caminhada. Marcos ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra, como se fossem uma lição valiosa. O ambiente ao redor parecia se aquietar, como se até as máquinas do showroom respeitassem aquele instante de reflexão. Nunca pensei no motor assim, disse ele baixinho, com um sorriso tímido. Mas faz sentido. A gente mexe no carro para consertar, mas e as pessoas? Quem conserta? Ruth olhou para ele com um brilho de entendimento nos olhos. É por isso que estamos aqui, Marcos. Para aprender, consertar e crescer juntos. Não só os carros, mas a gente também. Ela deu um leve toque no braço dele, gesto simples, mas cheio de significado. Marcos sorriu, sentindo-se parte de algo maior, como se aquele momento tivesse aberto uma porta que antes estava trancada. Lá, fora, o sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. Dentro da estrela do Capibaribe Motors, uma nova energia circulava, uma promessa de mudança que ia além das palavras. Ruth respirou fundo e seguiu em direção à saída, sabendo que aquele era apenas o começo de um caminho que exigiria coragem, paciência e, acima de tudo, humanidade. E assim, no silêncio suave daquele entardecer, algo muito maior do que ela mesma tinha começado a acontecer.